Pessoal, boa tarde. Pessoal que está nos assistindo pelas nossas redes sociais. Estamos dando sequência ao nosso estudo do livro A Caminho da Luz. Estamos no capítulo 6. Hoje vamos ver as últimas partes, que são os nórdicos e os mediterrâneos, a origem do racionalismo e as advertências do Cristo. Então, vamos recordar um pouquinho a última parte que nós vimos a semana passada a respeito do mar Mediterrâneo e o mar do Norte. Então, Jesus atuou naquela época já para separar, uma separação geográfica dos povos. Quando separaram então os continentes, né? Houve essa separação na conformação da terra, exatamente para separar, porque já estava dando confusão antes de brigas entre várias facções daquele povo lá dos áreas, né? Então, separou o Mediterrâneo do Mar do Norte. E lá ficaram com o objetivo de suavizar, né? Suavizar as lutas que já estavam começando entre os agrupamentos, né? Então, isso aí prova também para a gente que a gente tem que sempre entender que tem alguém no comando da terra, que é Jesus, que é o responsável por tudo. Então nada está ao léu jogado, só ao livre-arbítrio, não. Tem o livre-arbítrio das pessoas, nós já falamos aqui, mas como se Jesus tivesse um drone, que eu falei aqui, olhando de cima, e o pessoal que está fazendo, uns param, outros andam, outros estacionam um pouquinho, outros correm, mas vão andando, tocando a manada, né? A gente vai indo. Jesus é aquele que olhando de cima, e tem os tocadores da manada, que nada mais, nada menos, são os emissários de Jesus que vêm de tempos em tempos trazer luz, trazer motivação, intuição, esclarecimento para o povo, de alguma forma, indo, caminhando, evoluindo. Então, isso aí já começou desde lá e a gente está estudando isso aqui. Então, os nórdicos ficaram no Mar do Norte, né? E os mediterrâneos, no Lácio, lá da Itália, ficaram separados. Tudo bem. E Emmanuel nos conta, então, que a linha divisória desses adversários, ainda hoje, é o limite entre a França e a Alemanha. Há rivalidade, aí nós vamos ver as rivalidades, né? A ânsia lá da Prússia, da Primeira Guerra, né? Que começou a invadir, querer já dominar a Alemanha, já invadiu a França, já todas aquelas lutas que tiveram, que repetiu-se na Segunda Guerra também, né? Que isso aí são sequelas, né? Reminiscências desde Capela, que já tinha essas diferenças que precisam ser, de alguma forma, amenizadas. E que já está ocorrendo de alguma forma, ainda poderia ter sido bem mais rápida e mais produtiva, mas já está ocorrendo, que a União Europeia, que já se uniram, né? Vários já se uniram, colocaram uma moeda comum, que é o euro, e já abriram as fronteiras, e de alguma forma essa fraternidade já está começando a seguir. Então tudo isso aí está ocorrendo. Grandes transformações de impérios econômicos vão se modificarem, não tenham dúvida disso. Essas modificações são necessárias, como os impérios bizantinos, né? Já foi romano, britânico, persa lá, foram. O Império Americano também vai, outros irão surgir com uma forma mais fraterna possível. Então, a gente tem que ver o grosso que está ocorrendo, o atacado, não o varejo, que é as briguinhas, a sequelinha daqui, que ainda existe. Isso faz parte, ainda, mas a tendência é a melhora. Se não fosse isso, o que estaríamos fazendo aqui então, gente? É a pergunta que a gente, como espiritualista, os que estão ouvindo, pergunta: qual o sentido da vida então, se não tem algo, uma evolução, se não tem um objetivo comum nosso, extracorpóreo, né? Que senão
Nada justificaria você vir aqui ficar 80, 90 anos, morrer por nada, se diluir, como os budistas falam, entra no mar, perde a essência de cada um, volta a gota d'água para o mar, e aí, como é que fica? Então nós armazenamos as nossas experiências sempre que afloram em nós através das reminiscências, para que a gente possa corrigir essas coisas que nós estamos vendo na história aqui hoje, que lamentavelmente tudo que a gente vê aqui é orgulho e egoísmo. Orgulho de povos que sabem mais que o outro, que o branco que se julga o nariz em cima contra as raças inferiores, quando nós temos na Índia as caças que nós vimos aqui, ainda o racismo que ainda existe, né? São coisas que precisam, que vão terminar, não tem como ficar mais. Então aquelas pessoas que ainda, povos, às vezes, que continuem nisso, às vezes quase que a totalidade desse povo vai ser degradada. É um fato. Não tem como escapar disso. E é isso que nos leva a estudar, a ver a história, ver que a gente pensa assim, mas faz tanto tempo isso aqui. Mas perante a espiritualidade não é tanto tempo. Porque é um fato que nós somos espíritos milenares. Estamos em evolução. Então, para vocês terem uma ideia, eu já disse essa semana passada, a transição começou com Kardec, na época dele. Faz 200 e poucos anos. 200, acho que nem 200 anos faz, né? 1857? 150 anos. Então, já começou. Quer dizer, para nós acho que é muito tempo, mas o que foi feita, essa revolução moral pelo Espiritismo, que não foi atrás de quantidade e sim de qualidade, isso aí não é orgulho, não, nem puxar a sardinha, não. Porque nem todas as pessoas estavam preparadas para receber os ensinos de Kardec. Que ele veio colocar algo muito diferente de todas as outras. Veio colocar razão, né? Lógica, bom senso, veio colocar tudo isso para as pessoas devagarzinho, acordando. Então, como é a divulgação do Espiritismo hoje? As pessoas que se tornam espíritas, elas sim vão divulgar como? A maioria? Pelo exemplo, pelo modo de vida, pela mudança de comportamentos, de atitude, de pensamento. Então, de alguma forma, a gente vai estar fazendo algo de qualidade. Uma qualidade, quando você, na sua família, você passa a pensar de uma forma boa, que você vai já passando outras ideias mais, assim, de fortalecimento moral, as coisas vão ocorrendo. E é assim que as coisas vão mudando. E sem contar que se a gente já está passando essas ideias, se a gente já está dando exemplo, olha quanta coisa já não mudou na gente. Mas é aí que está. Porque para você dar exemplo, você tem que vivenciar. Se você não vivenciar, não adianta nada. É mesmo que eu digo que você tem uma biblioteca de 30 mil livros e nunca leu nenhum. Só bonito na estante, que é a mais linda do mundo. Tem todas as obras. Tem o primeiro livro de Gutenberg, a primeira Bíblia de Gutenberg eu tenho lá. Mas você não abre a Bíblia, não sabe o que tem escrito, o que adianta? Então, essas coisas que a gente leva a gente a mudar. Então, tudo isso para dizer que Jesus está no leme mesmo. As coisas, está mandando emissário, continuam chegando os emissários, incessantemente, que irão modificar todas as religiões. O islamismo realmente vão chegar no ponto do Alcorão, que é fraternidade mesmo, vão entender o espírito e não a letra, como os cristãos também vão deixar da letra dali e vão entender o que a Bíblia está dizendo, compreender que tudo tem que focar no primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o mais importante. Não, aí todos os homens vão chegar nisso. É isso que vai chegar. Então, o caminho é esse, para a gente chegar. Então, essas novas convulsões lá do mar, que definiram o mar Mediterrâneo, que fica entre a Europa, a Ásia e a África, e o Mar do Norte, que se localiza nas costas da Dinamarca, Ilhas Britânicas, Alemanha, Países Baixos, Holanda, Finlândia, Noruega, Bélgica e França.
Por que foi importante isso? Foi importantíssimo, o Emmanuel já dizendo, fixar os limites da ação daqueles espíritos que vieram de Capela. Tinha que limitar, porque senão ia ser uma tragédia a mais. Ia já começar as guerras. Mesmo assim, ainda houveram muitas dissensões. Agora vocês imaginam se já tivesse solto. Então teve que ter dificuldade, de alguma maneira, dificuldade. Então a gente vai e volta. Eu sempre abro parênteses. Às vezes, dificuldades que ocorrem conosco, você fala assim, mas por que está correndo isso aqui? Mas não tinha que dar certo, e não deu, você fica pé da vida. Passa um tempo, bendita a coisa que não deixou ocorrer. Quantas vezes? Quem já não teve isso? Graças a Deus não deu certo. Tudo acontece certinho. Tudo. Mas nós não estamos sozinhos, gente. A gente acha que... eu tive a ideia. A ideia foi sugerida. Você estava sintonizado para captar aquela ideia. Então, Renoir, por exemplo, Rembrandt, aquilo ali já, ele dorme, vai lá ver, já vem, tum, e a mão já está fácil, né? Aleijadinho, tuc, 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 saía aquelas maravilhas em pedra sabão. E aí? Então, é isso que a gente vai. Então, certas dificuldades, lá na frente você vai ver que foram facilidades, espiritualmente falando. Então, é isso aí. Apesar de ser, é isso aí, que vieram de Capela, para ajudar na evolução dos povos primitivos que se encontravam aqui na Terra, e nesse caso específico, na região europeia. Foram aqueles que reencarnaram com a civilização, como a civilização ariana. Então, ali, saíram da Pérsia e ali realmente estenderam. Saíram da Índia. Foram para a Pérsia, vimos aqui, dali saíram e se espalharam. Então, a cultura nômade foi necessária. Hoje, não precisa ser nômade, você tem internet aqui, né? Você fala aqui, tá lá na Rússia estão vendo, lá na Inglaterra estão vendo, tudo numa boa. Mas naquele tempo, Posso fazer uma pergunta? diga. A gente está falando de povos nômades desde a outra semana. Sim. Isso ainda tem, porque a gente ouve muito falar desse pessoal andante por aí, os ciganos, são nômades. Nômades. Ainda é esses resquícios dessa turma? Isso, eu acho que isso aí já é um resquício hereditário que passa, um costume hereditário. E as imigrações que estão acontecendo agora? Eu ia falar disso. Pois é. Gente, quantidade saindo lá do Oriente, vindo para cá, etc. Miscigenando conosco. Mas tem que miscigenar. Para domar o orgulho é só a miscigenação. Não existe coisa melhor. Não são nômades, mas são nem andarilhos, não são. Eles estão saindo obrigados. Como se fossem viajantes, né? Agora, existem nômades localizados. Por exemplo, os tuaregs no Saara, por exemplo, eles não saem daquela região. Eles andam aqui, de um oásis em oásis, compra a mercadoria ali, leva ali, fica naquele, não tem fixa. Agora, esses nomes, aqueles que saíram mesmo para povoar o mundo, né? Foram povoar. E procurar alimentos também. Sim. Terras melhores. Terras. Lugares com rios. Tudo. Água. Não foram intuídos? Talvez hoje não haja isso, sabe, porque tudo tem propriedade, né? Só vai imaginar a propriedade que tem. É. Mas a essência ainda tem, porque quem ia procurar alimento, água, queria o quê? Uma vida Melhor. E os imigrantes aí, os refugiados também estão procurando uma vida Ah, não tenho dúvida. Sim, qualidade de vida para os seus filhos. Acontece isso, nós, Vem. de fome, né? Olha, o progresso de São Paulo, quem foi responsável? Os nordestinos. Minha avó. Ah, se não fosse os nordestinos. Escuta, e tem regiões da Austrália. A Austrália tem os aborígenes. Aborígene. australianos que estão vivendo lá e dali ainda da forma mais primitiva dentro de um Então vamos fazer um parênteses agora. Uma coisa puxa a outra. E agora, por que ainda existem os aborígenes, os povos ainda... Ótimo.
não civilizados. Por quê? Para a reencarnação de outros. Perfeito. Por quê? Porque na realidade, Mexer ali, que ali não quer evoluir. por quê? Porque isso, mas nesta transição, muitos irão para outros mundos e muitos reencarnarão aqui na Terra em povos atrasados aqui para ajudarem a sua evolução aborígene. Então aqui de repente você tem um pouquinho mais, você não vai para o planeta X não, você vai lá para a Austrália no finalzinho, né, com os aborígenes, você fala, vamos lá, com o conhecimento que você tem, você vai chegar lá e vai vivendo, assimilando os costumes dele e melhorando já devagarzinho. É assim que acontece a evolução. E com vontade de comprar uma televisão, né? Sim. Sem saber por quê. Sem saber por quê. Com vontade de comprar. Mas aí que é a beleza da vida, gente. Então fala assim, a Terra vai ficar em transição, mas e esse pessoal atrasado? Todo mundo pergunta isso. A Terra vai para o mundo de regeneração. Mas ainda, o mundo de regeneração não é um mundo feliz. Existe mais o bem do que o mal. Mas existirão ainda povos que estarão ainda já caminhando um pouquinho, que vão alcançar também. Então no final da regeneração, e assim sucessivamente vão indo, evoluindo. Então tudo tem uma razão de ser. Então, o degredo não serão só para outros mundos. Povos ainda bem atrasados da Terra. Tem povos ainda que não tiveram contato com o ser humano ainda existe. Aqui no Brasil, Uma tribo lá, agora que descobriram pela primeira vez o ser humano. Então, estão esquecidos? Não. Agora, eles precisam se desenvolver? Precisa. Então, o índio com um celular, mas ele nada mais justo. Ele tem direito de também. Nós temos, por que ele não tem direito? Se nós temos médico, tem tudo, por que o índio não tem direito? Se nós temos escola, por que o índio, o negro, como é que chama? Os negros também que tem pirambola, como é que é? Quilombolas. Mesma coisa, eles têm que evoluir. Então os índios têm que ganhar dinheiro, lógico. Manter a cultura, tudo, mas, gente, quer dormir no colchãozinho de espuma, é justo. Mas desse aí que eu comentei da televisão, né? É bem provável que sejam espíritos que já viveram na Sim! Então, Com certeza. com essa necessidade. Sim. Perfeito. Mas é assim que funciona. A melhor é assim mesmo. Quem sabe Aleijadinho não pediu para vir aleijado, mas com todos os talentos que ele já Mas com certeza. Vou fazer outra pergunta, dá licença. Eu não sei, eu já li em algum lugar, gostaria que quem soubesse me respondesse. Que Aleijadinho é Miguel Ângelo. É o quê? Miguel Ângelo Picasso, eu já vi também. Tem coisa, comprovado não tem, mas eu já li também a respeito disso aí. Mas não posso afiançar. Era um poço de orgulho e vaidade, com toda aquela coisa. Ele era. E veio, compromissado, como Aleijadinho veio, mas com toda aquela coisa maravilhosa que ele sabia fazer. E você sabe que todos que chegaram aqui são espíritos que vieram da Europa. Nós habitamos lá, o da Ásia, que vieram para cá. Caucasianos, né? De cá. Porque nativo do Brasil só tinha aqui índio aqui. Né? Então, e o Brasil é muito novo também, são 500 e poucos anos, gente. Muito novo. Mas já veio com a missão, que foi tirada. Mas estão pagando por isso ainda. A Guerra do Paraguai, o massacre dos índios, escravidão, tudo isso aí são karmas. Nossa, que estão sendo cobrados e estão sendo acertados. Graças a Deus. Isso é importante. Então, seguindo. Mais alguma pergunta, gente? Então, aqui então Jesus, na época, mandou, né, vários emissários para suavizar as dores daquele povo. Sempre tiveram emissários. Então, a amargura dos arianos, né, porque eles tinham amargura. É os que mais sentiram a ausência de Capela. O orgulho, mas lá eu tinha tanto que eu não tenho nada aqui. É isso aí. Então vem
para dominar o orgulho. E orgulho, egoísmo, Kardec lá em 1857 já colocou como um dos grandes males da humanidade, orgulho e egoísmo, e até hoje nós estamos lutando. Estamos lutando. Muito mesmo. Orgulho dos povos. Aí você fala das imigrações, é para baixar o orgulho dos povos. A Alemanha vai ter que receber, sim. A Itália vai ter que receber, a França vai ter que receber. Por que não? E a vida pregressa deles? Tem que acertar em algum momento. Então, além do karma individual, tem o karma coletivo também. Funciona, né? Então vamos ver os nórdicos e os mediterrâneos. O pessoal agora. Enquanto as civilizações celtas, do lado do Mediterrâneo, e nórdicas, do Mar do Norte, celto-germânicos progridem no norte da Europa, na região do Lácio, que fica na Itália, próxima à Toscana, né? Começa a florescer novas civilizações, com o aprendizado da escrita, junto às civilizações mais antigas da Grécia. Mais antigas. E lá, nessa época, a Grécia também começa a se povoar de mestres, cantores, poetas e filósofos. Olha que maravilha, gente. Tudo isso aí, nessa época, já começa a florescer, já chegar as pessoas iluminadas que vieram. O iluminismo, que se fala... O iluminismo já é mais na Idade Média, né? Depois das trevas mesmo, da dureza, da Inquisição, daquilo que começou a respirar o Renascimento. Começou a respirar mais o mundo já com isso aí, vários iluministas. Mas, lógico que os filósofos já eram, tanto que eles incomodavam tanto que Sócrates foi obrigado a se matar, né? Foi obrigado, coagido. Porque ele não quis abdicar das suas ideias, né? E foram seguidas, né? Por aí. Condenado ao suicídio, né? Condenado ao suicídio, por incrível que pareça, né? Então, com o crescimento das populações e civilizações, lógico, começou a expandir. Foram estabelecidas as relações comerciais entre os povos, o que levanta uma série de barreiras entre os nórdicos e mediterrâneos. Já começou aí. Vocês viram como é que é? Por isso, olha, outro parênteses. Como é importante a reconciliação pessoal. Por quê? Se você não reconciliar aqui, vai continuar depois. E depois, e depois, e depois. Então nós precisamos nos reconciliarmos. Então os povos têm essas brigas, passa de pai para filho, eles nos tomaram a terra, tudo ódio. Instila o ódio nos seus descendentes e vice-versa, e vai se perpetuando essas dissensões, como nós estamos vendo hoje, árabes e judeus brigando lá na Terra Santa. São ódios passados de pai para filho. E aí todos, escrito aqui com a Bíblia de um lado e o Corão do outro, borgando o amor e a paz. Explica para mim. O que faz esses povos, a não ser orgulho e egoísmo? É a pergunta que a gente faz. Então, a mudança, gente, tem que começar individualmente mesmo, não tem como. É o filho que vai motivar o pai, terrorista, de qualquer que seja, para que isso? Que é isso? Vamos. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É assim que funciona. E a tendência à ascensão é irreversível, gente. Não tem como deter. Quem não quiser ou não conseguir, não tem como ficar. Porque a vibração do planeta vai mudar. Não é a mesma vibração mais. O que é a vibração? É o corpo fluídico do planeta vai estar diferente. As pessoas vão começar a pensar melhor, vão colocar energia boa, e aquilo vai impregnando, né, o campo vibratório de cada um de nós, vai impregnando o campo vibratório de uma comunidade, a comunidade e outras, vai ter no conjunto. O padrão vibratório da Terra vai mudar, modifica. Então é isso que a gente tem que ver.
A importância, nós não queremos quantidade, não precisa ser quantidade. A gente tem que ser aquele farol, o espírita e também o espiritualista, deve ser aquele farol numa noite escura, que uma velinha que na sua casa, lá no seu meio, no seu trabalho, consiga, através dos seus atos, iluminar aquelas pessoas que estão ao seu lado. É isso que tem que fazer. Para as pessoas sentirem que com a mudança, vindo alguém se modificar, elas também se sintam à vontade de modificar também. Ah, por que você é tão sorridente, feliz? Não. Você não tem problema? Tenho. Muitos. Mas se eu ficar triste com você, xingar, brigar, dar chute na pedra, jogar cadeira, vai resolver? Não vai. Então não é melhor você acalmar, sorrir e ver o melhor caminho a seguir? É isso que a gente tem que fazer. Então, é trabalho de formiguinha, isso que nós estamos fazendo. Podia estar aqui 50, 100 pessoas aqui estudando. Mas, se 100 estudassem só aqui dentro e por lá fora não colocar nada em prática, foi tudo inócuo, né? Não adianta. Então, é isso que é importante. Então, já existia essa rivalidade, né, entre essas duas facções, do norte e do Mediterrâneo, que acendeu os fogos da guerra e começaram o desenvolvimento de armas. Aí estou lembrando daquelas coisas, aquelas máquinas de guerra antiga, né, aquela que lançava pedra, né, ariete, né, que chamava, né, puxava, o óleo fervente que jogava de cima dos castelos, e as massas assim, isso, e jogava aí para arrombar. Foram desenvolvendo tudo isso, ideias lá de Capela também, que já vem entranhado neles, armas e a empunhá-las, e as guerras de extermínio acabam com a tranquilidade europeia, um povo exterminando o outro. Oh, dureza, hein, gente? Jesus tem que ter uma paciência. Que paciência, gente. Nossa Senhora. Então, essas guerras, né, foram responsáveis pela separação das linhas divisórias, que hoje entre a França e a Alemanha, não é de agora não, é desde muito tempo atrás, né? Então, podemos falar deixa eu ver aqui no livro. Eles eram guerreiros natos também, né? Sim. Fizeram. Eu acho, gente, que a história é muito importante a gente aprender, ver, porque nós participamos dessas histórias em algum momento também, não tenho dúvida disso. A gente não está aqui do nada, né? Então, o que diz aqui no livro? Meu Deus, eu perdi meu livro hoje, esqueci meu livro. Estou vendo aqui. Não, tem aqui. Já peguei aqui, obrigado. Vamos ver lá. Eu acho que quem tem aí pode ler alguma coisa. Não, pode ficar, já está aqui dentro. Se tiver acrescentar alguma coisa, quem está com o livro, pode acrescentar aí. Vamos ver aqui, eu já achei aqui. O fenômeno das trocas, os primeiros impulsos comerciais, levanta, todavia, longa série de barreiras entre as relações desses povos, norte e mediterrâneo. De um lado estavam os nórdicos, de outro permaneciam os mediterrâneos, em luta acérrima e constante. A rivalidade acende nessas duas facções os fogos da guerra sob os céus tranquilos do velho mundo. Uns e outros empunham armas primitivas para as lutas de extermínio e destruição das hostes inimigas, e a linha divisória dos litigantes se alonga justamente no local onde hoje se traçam os limites da França e da Alemanha contemporâneas. É como se explica essa intensidade de aversão racial entre as duas nações, contadas entre as mais progressistas e operosas do planeta. Tal situação psicológica entre ambos haveria de tornar-se em fatalidade histórica, oriunda de atritos entre o germanismo e latinidade. O latino é mais emoção, o nórdico é mais razão. Lá são mais frios,
mais racionais. Que são mesmo. São. É isso aí. O que não se justifica, porém, essa é a perpetuação dessas animosidades no curso do tempo, pelo que se impõe como imperativo constante a concentração de todos os pensamentos no objetivo da fraternidade geral. É isso que eu dei o exemplo aqui das pessoas se perdoarem mais, se reconciliarem, não levarem para o além-túmulo brigas, picuinhas da nossa vida aqui. É desse jeito que a gente melhora a cidade, o estado, o país e o planeta. A importância da reconciliação. Olha, gente, a Seishonoye tem como base a reconciliação. Tem uma oração lá fantástica que fala: reconciliai-vos com todas as coisas do céu e da terra. Quando houver a reconciliação entre todos, aí então você está comigo, Deus. E isso é uma coisa séria mesmo. Essa semana eu estava conversando com um conhecido, eu conheço há muitos anos. E ele nunca foi de se abrir, essa semana, sei lá, a gente começou a conversar e de repente ele foi começar a contar umas coisas da vida dele, que eu sabia que tinha acontecido há mais de 20 anos atrás. E hoje em dia ele não dorme, ele está à base de remédio, mas aí ele foi soltando que ele não consegue perdoar a traição da namorada 20 anos atrás. Ah, meu Deus, coitadinho. Ele na cama com o outro e que eles desmancharam o casamento e essa coisa toda que ele tem vontade de encontrar ela na rua e perguntar para ela por que ele fez, ela fez isso com ele. Mais de 20 anos ele está carregando. Orgulho ferido. Gente, precisa. Orgulho ferido, gente. Não casou, disse que não encontrou mais ninguém. Ele fala que ele não consegue ser feliz porque... Mas não vai mesmo. De amar ninguém. Eu falei, falei pra ele, falei, enquanto você não perdoar, a sua vida não vai seguir. Não vai. E é perdoar como? Perdoar como? Nossa, ele falou, foi em 2002. Uma vida, né, gente? Uma vida. Vida perdida. Então essas guerras que nós já estudamos, né? Só para a título de ilustrar, essas guerras que nós já estudamos na história, chama a Guerra das Galhas. Vocês lembram? Nós estudamos no ginásio, na história geral, entre França, Alemanha, sempre nesse pedaço foram várias guerras das Galhas. Então, quem quiser ver, ilustrar, podem procurar no Google as Guerras das Galhas, como estava toda essa história. Inclusive, Joana d'Arc participou de um tanto lá depois. Lá. E olha, gente, como teve guerra nesse planeta, né? Meu Deus. E tem. Eu olhando a capa aqui, como sempre, né? Estou sempre falando, me emocionei. O Francisco Cândido Xavier veio para ele psicografar lá em Pedro Leopoldo, um mineiro, brasileiro, né? Aqui. Em 1938. Tem isso. Aqui. Aí eu virei e falei assim, meu Deus, Francisco Cândido Xavier, né? A caminho da luz. Então, está tão perto de nós aqui. Né? E veio trazer uma luz para a humanidade, né? Humanidade, gente. Aqui, ó. Se não me engano, essa obra já foi traduzida para o inglês. Já tem. Muito bonita. Então, essas aí são os nórdicos que ainda... Eu tenho a impressão que o que vai fazer acabar com a guerra da Europa é essas imigrações mesmo, essas correntes migratórias que vai vir de todo mundo indo para lá, vai pulverizando e vão... Quando deixa das costumes. Mudando costumes, aceitando costumes e... Os mais velhos vão desencarnando. Vão desencarnando, exatamente. Mas é aí que está. A Mariana falou há pouco, desse reencarne de pessoas que chegam no lugar para modificar e melhorar certas situações. É a função da reencarnação. A função é essa, evolução. É igual acontece, são rivais lá na região lá por exemplo, da Rússia e Ucrânia, vai. E veio para cá os russos e aqui se constituem família. Não, e numa boa aqui. Numa boa. Aí eles dizem que estão encantados com o Brasil. O Brasil é isso. E eles, os rivais lá formam família aqui. Não, isso acontece muito. E união de árabes e judeus já está correndo aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Ô, Cleber, mas aí é
Coração do mundo, né? É, exatamente. Recebendo todo mundo. Estão abertos. O Brasil é acolhedor, graças a Deus. E é um país que acolhe mesmo qualquer pessoa que chega aqui. Às vezes ele sente uma raivazinha, depois arrependida, de repente, né? A história do Brasil que a gente estudar, a gente está limitado até 1500, porque o indianismo que nos pautou a nossa cultura, né? Você ia estudar literatura, você tinha que estudar da literatura portuguesa, literatura, né? Os Camões ali. A era indianista, que era só aquilo, tanto que mostra que a gente é tão pequeno em termos de novos, uma população, uma raça nova. Raça nova. O brasileiro é novo. Está construindo as suas histórias, as culturas. Não, a nossa história é muito nova, o Brasil. E já tivemos, graças a Deus, luminares aqui, né? Tanto na literatura, tivemos pessoas que já estão começando realmente valer a pena. Tem muita coisa boa acontecendo, viu, gente? Mas nós temos uma mania muito grande, até o século passado mesmo. Nós não valorizávamos as coisas brasileiras. Não. As coisas materiais. Isso aqui é brasileiro, não presta. Tinha que ser importado. Canivete tinha que ser suíço. Eu lembro. Canivete. O importado era importante. Era importante. Mas por quê? Porque ainda o Brasil, até que enfim acordou, falou, se a Suíça faz o canivete bom, por que nós não podemos fazer isso? Nós temos aço aqui, tem tudo aqui, por que não fazer? E faz tão bom quanto hoje, tem tudo aí. Hoje eu já vejo gente dizer, olha, a etiqueta não é fabricado no Brasil, não quero. Aí, exatamente. Mas então, tudo isso é uma mudança de cultura já, de valorização nossa, de mostrar do país. Os nomes dos comércios, gente, tudo americanizado. Chega lá nos Estados Unidos, vai botar Brasil, vocês vão querer, né? Não sei o que é off, né? Eu não sei o que é off. 35 off. Promoção 35 off. As coisas assim. E os nomes, gente, os nomes das pessoas americanizados. Mas devagarzinho as coisas estão acontecendo. Então vamos para a última parte, gente, que é o racionalismo. Mas para falar de racionalismo, antes de ver isso aqui, os arianos da Europa, como já dito, não possuíam grandes ascendentes religiosos na sua formação primitiva. Daí que decorre o racionalismo de suas concepções e tendências para as ciências positivas. Por quê? Porque faltava religiosidade. Então, vamos falar um pouco, repisar um pouquinho, para a gente chegar no racionalismo, sobre a religiosidade, de como chegou lá. Então, os arianos que invadiram a Europa não tinham religião. Eles não tinham. Era o nome, não tinha aquele sentimento religioso. Como Emmanuel, né, está dizendo aqui no livro, devido à sua revolta e o senso prático. Eles estavam revoltados, já não tinham lá e continuam revoltados aqui, né? Então foi esse povo com menos registros de existência, pois até o final da Idade Média, né, os registros se pautavam na religiosidade, coisa que não fazia parte dos árias. Então tudo que falava, todos os povos tinham religiosidade. Todos adoravam alguns povos primitivos. Lá na Índia, que nós vimos, tinha lá Brahma, que era o chefe, né, o Deus maior, e assim sucessivamente. E os árias não tinham aquela religiosidade. Eles eram mais práticos, né? Então, os árias, que deram origem aos arianos, foram os que mais se rebelaram com as condições do seu exílio, né? Eles não aceitavam na Terra. Mesmo tendo concordado com Jesus, que iam ter ajuda aqui, eles não aceitavam. Então, as reminiscências deles eram muito fortes. Eles tinham uma raiva que não sabia por que, de onde. Agora explicado, né, que era de existências longínquas mesmo, bem longínquas, né? Tinha aquela raiva entranhada neles. Então, por conta dessa raiva, né, eles acabaram não desenvolvendo inicialmente nenhum tipo de religiosidade. Eles não tinham. Era prático. Era tudo... Na realidade, eles eram bárbaros. Podemos dizer isso. Bárbaros. Não tinham nada que fosse uma
Porque a religião, em qualquer que seja ela, naquele tempo, é um freio. Você não pode ofender o Brahma, por exemplo. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer a Odin, lá na Escandinávia. A Thor, então, a Zeus, na Grécia. Você não pode ofendê-lo. Então tinha um tipo de freio. E eles não tinham esse tipo de freio. Então esse povo deu início a um tipo de projeto de autossuficiência. Olha, a inteligência intelectual era grande. Não tinha, mas tinha capacidade trazida de lá também. Recusando a ideia de se submeter às determinações divinas. Eles não queriam. Que mando eu, mais ninguém. Nada de religiosidade, nem um Deus, tudo bem. Então, desta forma, eles tentaram construir na Terra o seu paraíso perdido. O que é o paraíso perdido deles? Era terra, era poder, mandar, ter toda essa fonte aqui na Terra. Então, nessa procura, na sua trajetória de nômades, encontrando com os povos primitivos que aqui existiam, houve a miscigenação. Então eles não tinham religiosidade, mas foram importantíssimos porque foram os povos que mais aceitaram os seres primitivos daqui. Houve essa miscigenação. Isso aí é muito importante para a gente entender. E acabando então com essa miscigenação, com a troca de conhecimentos com os povos que já existiam aqui. É o que eu estou dizendo, na fala dos aborígenes, né? Reencarna lá, o que você já tem aqui? Com as reminiscências que o Geraldo disse aí. Opa, dá vontade disso aqui, nós podemos fazer isso. Já passa aquela ideia que não tinham ainda, porque eles não tinham a capacidade de pensar. Chega um outro e fala, pensa, bom, por que ele não faz isso aqui, tal. E aí vão devagarzinho, é a evolução. É a mesma coisa quando você quer aprender alguma coisa e tem dificuldade. Então, você tem que... Alguém vem e te fala, por que você não faz assim? Ah, essa peça não cabe assim, aqui desse jeito. Eu consegui, não consigo. Aí vem alguém e fala que já sabe que isso aqui é um retângulo, que isso aqui é largo aqui e aqui. Por que você não vira então o retângulo? O retângulo não vai, mas se você colocar a parte menor do retângulo que você passar aqui, você vai passar. Pronto, você aprendeu uma coisa. Então, aliado a um costume, outro, e vai uma coisa melhor. E assim vai indo. Então, podemos dizer que os Aryas é o povo mais hedonista que existe. Eles gostam da raça humana, deles, sem esse senso espiritual. Quer dizer, eles são apaixonados pelo homem, no sentido figurado, não no sentido de sexo, não. Pelas coisas, o homem material. Eles vivem em função disso. Nas artes promovidas por eles, aí nós vamos ver os exemplos agora. O homem é o tema central, imbatível e perfeito. Esse aspecto, onde que é percebido? Principalmente na civilização grega e romana. Grega e romana. Das quais falaremos nos próximos estudos nossos. Foram os arianos que contribuíram largamente para o avanço científico. Racionalismo. Aí, ó Pitágoras, já vem de longe e tal, aquelas ideias, né? Em todas as épocas, eles foram a nascente disso aí, na parte científica. Aí você pensa no Von Braun, né, que criou a bomba atômica lá na... A gente vê. Ariano puro lá, e foi essas ideias. Já vem de longe, né? Desta forma, devemos a eles o nosso atual estágio de desenvolvimento tecnológico. Devemos a quem? Aos arianos, aos Árias. Começou de lá e veio. Mas, como disse o Paulo no começo, do limão faça limonada. Quanta coisa boa aprendemos com a tecnologia. A medicina nuclear, que usa urânio, o césio, que são materiais que podem ser usados para guerra, usado para cura. E aí? Coisas fantásticas que acontecem também. As coisas boas. Se o homem não fosse tão egoísta e tão orgulhoso, nós já estaríamos anos-luz na frente. Mas tudo faz parte, né?
Cara, acho que é por isso que tem determinadas partes dos livros do André Luiz que ele conversando sempre com o instrutor, né, fala, nossa, mas por que não sabe disso? Porque a nossa inteligência ainda não está para isso, nós vamos usar mal qualquer coisa, novidade que já tem lá e que chega aqui, a gente vai usar mal. Então tem certas coisas, certos instrumentos, certas coisas da tecnologia que não é para agora, porque a gente vai... Exatamente. O avião era para ter, para transporte, para unir os povos. O que fizeram? A primeira coisa que fizeram lançar bomba. É aquele negócio, né? Eu tenho uma bomba atômica, você pode, por favor, me dar isso? Aí ele dá, por favor, mas porque eu... Exatamente. Sem ameaçar... É o que eu falo, ó. É isso aí. Então, quanta coisa que, né? Maravilhosa. Acontece isso daqui. Então, olha que interessante, somente após muitos séculos, alguns dos aglomerados arianos retomaram ou encontraram a religiosidade. Muito século. Aí se encontram os germanos com sua devoção pelo fogo, personificado, nós já vimos lá atrás, personificado nas potências da natureza, e principalmente os celtas na sua veneração à natureza, junto aos carvalhos sagrados. Então, chegou o ponto que se reencontram com a religiosidade. É a mão divina também que é o reencarne do nosso Kardec, que foi lá nos celtas lá, reencarnou lá, já pegou mais conhecimento e veio trazer para nós. Foi um sacerdote druida. Exatamente. Então, aí nós chegamos, falei da religiosidade para a gente entender o que eram os arianos. E agora vamos falar do racionalismo deles. Então, eles acreditavam no raciocínio lógico e nas suas ideias inatas. Eles eram muito racionais. Essas ideias inatas nada mais eram do que as reminiscências, né? Já tinham pronto para aquilo. Então, seriam a arte da guerra, as estratégias, tudo isso aí era nascido deles. Os grandes generais, com certeza, da antiguidade, faziam parte disso aí. Alexandre o Grande, Aníbal, tantos outros, né? Nabucodonosor, e assim sucessivamente. E qual é a tendência deles que trouxeram para nós? A tendência deles que foram passando de geração em geração. Ciências positivas. Eles eram focados nas ciências positivas. Matemática, astronomia, física, química, biologia, sociologia. Porque a sociologia com a finalidade na política, para organizar a sociedade cientificamente. Tudo isso aí veio de lá. E o amor por a sua hegemonia, ou seja, superioridade. Ele sempre era hegemônico. Nós somos melhores. Primeiro eu, meu povo, depois o resto. É desse jeito. E aí, complica, né? Aí começaram todas as coisas que nós já vimos até agora, né? E aí explica também a falta de religião, né? Porque quando você é muito racional e vai para aqui, e não tem nada, um freio espiritual que te diga que isso aqui você pode, que você tem que... Você fala assim, quem inventou a bomba vai matar tantos. Matar como se você tivesse... matou? Não é assim que funciona. E as implicações morais, espirituais que ocorrem disso? Que você vai saber depois que você desencarnar. E vai chorar muito, a hora que cair a ficha lá do lado de lá. Não é verdade? Então é isso aí que precisa da religião. Mas não a religião cheia de ritualística, de tudo. A religião, colocar a racionalidade dentro da religião. É onde vai explicar pela razão, colocando a lógica para entender. É o que a doutrina fez, exatamente aproveitar todo esse conhecimento da antiguidade, vem chegando, para mostrar o que foi feito da religião e o que tem que ser feito daqui para frente agora. É o que Kardec quis mostrar. Para colocar Deus num patamar perfeito. Não de um homem barbudo com uma espada na mão.
Não é isso. Mas aquele ser que nos ama, que nós não podemos personificar, né? Uma energia que tem os seus prepostos e que Jesus é um deles, não é verdade? Então, explica a sua falta de religião, apesar de terem sido orientados pelos povos semitas que habitavam a Palestina e a Babilônia. E os hindus, veja bem, eles passaram por isso tudo e não aceitaram. Eles saíram da Índia porque não aceitavam a religiosidade. Estudamos aqui. Deixaram lá os que tinham a religiosidade e eles saíram. Encontraram com os semitas? Sim. Civilização egípcia, que tinha um Deus único. Os hebreus não aceitaram também. E foram tocar, foram em frente. Mas, de um certo modo, isso aí, esse conhecimento, aperfeiçoou sim as ciências. Até esse apogeu de nós começar lá. Os teoremas, né, que nós falávamos há pouco, que são usados até hoje, conceitos matemáticos que são usados até hoje, importantíssimos, que fazem parte. Então, dentro do contexto, tudo ajudou. É a história da manada. Fez isso aqui, mas está indo. De alguma forma teve um proveito. E o proveito... E chegou no momento... Tudo ajudou. Nada foi por acaso. Nada por acaso. Respeitando-se o livre-arbítrio. Faz aqui, mas estamos indo. Ajeita aqui, vai servir aqui. Lá na frente vai... Mas estamos indo. Hoje ia falar assim, estamos juntos. Mas é isso que é importante, né? Então, gente, as civilizações modernas, a nossa civilização, devem muito aos povos arianos, sim, esse conhecimento. Por incrível que pareça. Deve o desenvolvimento do pensamento científico, né? Apesar das berras, das lutas, toda lá, toda animosidade até hoje, mas quanta coisa boa ficou, que trouxeram para nós. Então, Jesus está ganhando, viu? Aí está ganhando. A gente pensa agora que ele está perdendo, mas não está. Está ganhando. Então, essa é o fundamento do racionalismo. Eles eram racionais e não tinham religiosidade. Até um ponto que chegaram e encontraram. E as advertências do Cristo, que diz aqui: o mundo se perdeu muitas vezes com suas inquietações e suas lutas renovadoras. Muito lhes deve pela colaboração decidido e sincero labor do pensamento de todas as épocas dos períodos evolutivos. E diz aqui, a grande virtude dos povos arianos foi a confraternização com os povos primitivos que encontraram o seu caminho. Não tenham dúvida, isso aí foi fantástico. Não estou justificando as guerras, justificando as coisas, ninguém justifica a maldade, mas foram os únicos de Capela que aceitaram isso. Que encontraram e se misturaram. Não tenha dúvida disso aí, confraternizaram. Isso constitui uma dívida que a humanidade tem para com esses espíritos vindos de Capela, os quais formaram a civilização ariana. Quer dizer, temos que sim. Então, por incrível que pareça, até Hitler precisa de luz. Como todos aqueles seres que fizeram as bombas, que fizeram tudo, precisam de luz, porque eles usaram, de alguma forma, sem o conhecimento espiritual, só uma tecnologia, né, a parte racional, que agora, no mundo espiritual, vão cair a ficha, vão ter que reencarnar, vão se acertar e vão vir melhores, não tenha dúvida disso. É essa a beleza, ninguém está perdido, todos voltarão. Então, Jesus não deixa de reconhecer essa grande virtude. E por isso, todos os conselhos e estímulos por ele enviados, e todos os tempos às nações europeias, é para que se conservarem longe dos extermínios, longe, e da destruição terrestre, para que se eleve e se aperfeiçoe. Quer dizer, ele fez tudo, mas, veja bem, esse livro foi escrito 1 ano antes da guerra. Foi escrito em 1938. A guerra iniciou-se em setembro de 1939, com a invasão da Polônia pela Alemanha. Então, para a gente entender, e foi escrito em menos de 2 meses, esse livro, psicografado. Acho que foram 38 dias. Foi a jato. A mão do Chico não foi.
já praticamente, eu acho, já prevendo, né, que isso iria acontecer algo. A espiritualidade estava sabendo da guerra, não tenho dúvida. Mas uma coisa eu digo para vocês, mas também a espiritualidade agiu evitando uma guerra nuclear. Isso aí não tenho dúvida, que seria a destruição da Terra, e não só da Terra, do sistema solar. Porque uma destruição da Terra ia abalar todos os planetas, ia desequilibrar tudo, Lua, Marte, Vênus, tudo, até o próprio Sol. Você acha que a espiritualidade ia deixar isso acontecer? Impossível. Então, essas coisas a gente vê que tem alguém no leme puxando o nosso freio de vez em quando, que precisa ser puxado, porque senão aí complica. Alguma pergunta, moçada? Encerramos mais um capítulo, capítulo 6. Semana que vem, nós vamos um capítulo muito legal também. Aqui é cada um melhor que o outro. Nós vamos começar no povo de Israel. Nós vamos falar sobre Israel, sobre Moisés, monoteísmo, por que Israel foi escolhido, a incompreensão do judaísmo e o porvir. Vamos ver, tem muito assunto para a gente tratar. Então, a misericórdia do Cristo, né, estão por aí, para nós, numa boa. Agora, vamos colher esses frutos, que nós sejamos realmente os arautos, né, da boa nova, não só divulgação, que hoje a internet ajuda muito mesmo a divulgação, mas nas nossas vidas pessoais também, no nosso pequeno cosmo, que é a nossa família, né? O microcosmo, né? Que nós possamos realmente ali, de alguma forma, um pouquinho, sem muita pretensão, mas colocarmos em prática um pouquinho daquilo que a doutrina traz para nós, de uma forma bem clara, estudando o passado, para entender o presente e construir um futuro. Bom, esse é o nosso objetivo. Por isso que o passado precisa ser estudado também, sobre a ótica espírita, para a gente entender realmente que não estamos sozinhos. Sempre Jesus está mandando emissários, espíritos de luz para nos guiar. E daqui para frente agora vai ser uma profusão de espíritos bons que estão chegando aqui. Então isso é que vale a pena a gente entender. Não é verdade, gente? Então, dona Elisângela, você vai fazer o encerramento e já fica determinado que semana que vem a nossa Mariângela vai fazer o encerramento. Você está avisando com antecedência. Vou, para ajudar. E depois da Mariângela, o encerramento vai ser para Eliana. Então já fica determinado. Tá? Não, agora a surpresa é porque eu gosto de cutucar. Agora não vou judiar não, porque é das doutas. Vamos lá. Então vamos neste momento, fechando os nossos olhos e agradecendo a Deus por esse encontro maravilhoso que tivemos hoje. Quanta coisa que nós aprendemos, que é só mesmo essa espiritualidade boa que prepara para a gente. Agradecendo a todos os bons espíritos que aqui estão, nos auxiliando, nos ajudando, nos fortalecendo para que todas as semanas nós possamos estar aqui. Vamos pedir a Jesus, nosso irmão, que mande a espiritualidade amiga também aos nossos lares, levando até nossa casa muita luz, muita paz. Aos nossos irmãos e irmãs que estão acompanhando em casa, que também possam receber essa paz. Fluidifique também não só as nossas águas, mas também a água da casa deles. E que essa água seja um bálsamo que nos renova, que nos fortalece e nos prepara para as nossas jornadas. Vamos lembrar também de mandar muita luz aos nossos irmãos e irmãs necessitados, doentes, passando por dificuldades, por lutos, e hoje em especial aquelas pessoas que estão com essa dificuldade de se perdoar, de perdoar ao seu irmão, que a espiritualidade amiga possa cuidar de todos eles. Obrigada, Jesus. Que
Que assim seja. Que assim seja. Mas essa ideia... Gente,